Bem-vindos ao nosso segundo episódio do Mãe Pode Mais. E hoje nós trouxemos uma pessoa que ela é simplesmente um fenômeno na internet. E que com todo carinho, com todo amor e com todo choque de realidade, ela fala sobre a maternidade. Conosco hoje, Kessia Santos. Muito obrigada. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, né? Porque a mãe em si nem sempre é lembrada para tudo. Então, esse podcast eu acho que vai ser um divisor de águas na vida de muitas mães e de mulheres que querem se tornar mães. Com certeza. Né? Então, amei demais. E pra gente começar, me diga logo, quem é Kessia Santos? Kessia Santos, olha, para muitas pessoas, Kessia Santos é aquela pessoa, assim, bem agitada. E muita gente olha para Kessia Santos e vê apenas, tipo, ela é brincalhona, e ela é uma mãezona, e ela é profissional. Mas eu acho que Kessia Santos não vou dizer a palavra guerreira, porque guerreira envolve muita carga, né? Eu acho que as mulheres mães não deveriam né, receber esse nome guerreira. Eu sou uma mulher forte. Eu acho que Kessia, acho que essa palavra define muito Kessia, né? Eu sou uma mulher muito forte e que ajuda muitas mulheres, assim como eu, que muitas vezes não sabem que são fortes e que são. Então, acho que eu passo, né, muito isso para as mulheres, essa questão de ser forte. E quando você é forte, você consegue passar por obstáculos e conquistar muitas coisas. Quando você não entende isso, você acaba desistindo de sonhos, né? Você acaba vivendo uma vida que não tem alegria, que não tem felicidade. Então, eu definiria Kessia como uma mulher muito forte, né? Que hoje em dia vive feliz, com 2 filhos, né? Hoje, eu acho que eu me considero, estava até pensando em casa e falando, né? Acho que eu não vou dizer que eu me separei. Porque, na verdade, eu sou viúva do meu primeiro relacionamento, do meu primeiro, né? Que eu tive meu primeiro filho. E hoje em dia sou separada, mas eu acho que vou me apresentar assim agora. Kessia, eu sou viúva, né? Sou uma pessoa que eu tenho hoje 2 filhos, mas eu sou feliz. Sim. E só dá para ser feliz tendo 2 filhos e vivendo uma maternidade solo, se você for uma mãe forte, uma mulher muito forte. Então, essa é Kessia. Arrasou. E me conta aí, já que você já meio que começou, já entrou no nosso assunto, me conta um pouquinho, quem foi que te deu o título de mãe? Como foi que aconteceu isso? Quem me deu o título de mãe foi, né, doutor aí Paulo Eduardo. Hoje meu filho mais velho tem 13 anos e, assim, eu não tive uma estrutura familiar. Quando eu falo estrutura familiar, não é nem questão em si de dinheiro, de finanças. Uhum. Mas eu acho que de emocional, sabe? De cuidados. Porque minha mãe teve 3 filhas e o desejo dela sempre foi ter filho. E eu fui a última na tentativa de ter um filho. Uhum. Então, não houve aquele cuidado que tem quando você tem as primeiras filhas, infelizmente. E logo em seguida, meus pais se separaram e eu vivi numa guerra, né? Uhum. Na minha infância, eu cresci numa guerra de separação, onde minha mãe, em momento nenhum, pensou que isso poderia me afetar futuramente. Eu não culpo minha mãe. Eu não sei como é que foi a infância da minha mãe. Mas aquela guerra que houve na separação me afetou muito. Hoje, adulta, com filhos, é que eu venho entender tudo o que aconteceu. E hoje eu não quero que isso aconteça com os meus filhos. Independente de eu não estar, né, com o pai de um deles, da gente viver junto, eu não quero que isso aconteça. Então, assim, quando eu engravidei do meu filho, eu não sabia o que era a vida, né? Eu tinha 17 anos. Então, assim, eu não tive o apoio da minha mãe para me explicar o que era a vida. Uhum. Né? Minha mãe só falava, olha, não é para sair de casa. Cuidado, se tu sair, tu já sabe. E quando eu saí, né, conheci o pai do meu filho e comecei a namorar. E eu não sabia o que era nada da vida. E engravidei. Simplesmente, quando eu contei, ela disse, agora vai fazer o quê? Vai casar, não sei o quê. A gente namorava. Logo em seguida, eu não sabia de nada. Eu com 17... Muita gente hoje com 17 anos é muito responsável. Uhum. Tem muita gente que já está começando na vida de empreendedora com 17 anos. Sim. Eu não sabia o que era uma pílula do dia seguinte ou o que era uma concepcional. Eu não sabia. Eu sabia o que era preservativo porque eu escutava das pessoas.
Eu não estou culpando minha mãe, nem ninguém da minha gravidez, Sim. né? Mas eu não sabia do que era nada. Então, assim, eu E não antigamente, não que você seja uma mulher velha, Sim, mas antigamente existia primeiro que existia todo um tabu para falar sobre o assunto. exato. Não existia tanta facilidade de redes sociais, de internet. Então, de fato, tudo era muito mais difícil. Justamente. Então, assim, como eu falei, eu não culpo minha mãe, porque minha mãe não me ensinou tudo isso. Talvez a minha mãe não teve, Sim. né? O meu avô era militar e era uma coisa muito rígida. E minha mãe acabou se tornando uma mulher muito rígida. E como eu fui a terceira filha, que era pra ser um menino, eu usei, inclusive, um enxoval inteiro de menino. Até Porque ela 3 tinha anos. muita certeza que Porque ia vir um todas as menino. ultrassons deram menina. E quando eu nasci, foi uma guerra no hospital. Eita. Que ninguém sabia que era menina. Resultado. Minha mãe não me explicou, assim, o que era a vida sexual. Uhum. Que hoje, meu filho com 13 anos, eu já começo a conversar com ele sobre muita coisa da vida. Então, quando eu engravidei, eu não sabia o que era nada da vida. Eu pensei que o mundo ia se acabar, mas eu vivia num mundo encantado, né? Já que o meu namorado era tudo pra mim naquela época. A gente nem tinha tanto tempo junto. Sim. E quando eu fiz 3 meses de gravidez, ele faleceu. Eu sempre trabalhei na área de unhas, como manicure e pedicure. Mas nunca... Antes mesmo de engravidar, você já tinha A começado. partir dos 14 eu já comecei a fazer, mas eu fazia da minha tia, da minha vizinha. E, né, na época cobrava, tipo, R$10, R$5. Era só pra passar o tempo. Na minha cabeça aquilo não era uma profissão que eu ia ganhar dinheiro futuramente. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo, na verdade. E aí eu comecei a fazer unha, mas eu disse, não preciso, né, fazer unha, porque eu só estudo e não tem muito o que fazer. Resultado. Com 3 meses de gravidez, ele faleceu num acidente. E parou a minha vida. Parou os sonhos de um adolescente. Sabe, eu amava fazer seminários na escola. Eu amava... Quando eu falo parou a minha vida de adolescente. Uhum. Parou a minha vida sabe, ainda de sonhar com coisas que adolescentes podem sonhar. Estudar numa escola muito boa, fazer um intercâmbio, sabe, viver uma vida muito tranquila. Mas eu não estou dizendo que a vida parou em si no geral, Sim. né? Parou aquela fase. Uhum. Que mesmo Mas- você estando grávida, ainda assim você estava sonhando. Sim. Porque você tinha uma pessoa ao seu lado. Sim, só que aí meu mundo caiu. Imagina. Eu passei um luto de muitos anos. Eu acho que foram no mínimo uns 6, 7 anos seguidos, assim, sem acreditar mais em nada. Então, eu não acreditava mais que um dia eu vou encontrar alguém. Por exemplo, eu hoje estou separada, mas eu ainda acredito que vou encontrar uma pessoa para ser minha companhia. Mas, como você perguntou, né? Quem te tornou mãe e tudo mais. Eu sempre achei que eu um dia ia encontrar uma companhia para que eu não vivesse só. Já que desde a minha casa, né, da infância, que eu me sentia só. Porque minha mãe cuidava muito mais. As minhas outras 2 irmãs eram as menininhas favoritas, infelizmente. E então eu dizia, nossa, eu sempre vivi muito só. E sempre, minha família, eu digo para todo mundo, sempre foram mais minhas amigas. Eu sempre encontrei muito mais conforto e carinho com as minhas amigas, as mães das minhas amigas. Mas, quando eu tive o meu filho, aí eu descobri que eu nunca mais iria ficar só. E que a companhia que eu sempre desejei era ele. Então, hoje, meu filho, né, Eduardo, com 13 anos, é o meu maior amigo. É quem me ajuda quando eu estou fazendo um trabalho difícil com a internet e coisas que eu nem sei da tecnologia. E ele vai pesquisar o que ele não sabe, e ele me ajuda. É quem escuta quando eu chego do trabalho, vou falar das coisas difíceis que aconteceram. Então, o meu filho foi um divisor de águas. E eu falo que meu filho foi Deus que colocou para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Então, tem muita gente que tem filho e estagna, né? Parou. A avó que cria e você não tem mais vontade de nada, ou atrapalha muito sua vida. No meu caso, meu filho, né, o Eduardo, sempre foi sabe, a energia. O incentivo. O incentivo, e eu não posso parar. Sim. E eu não posso ficar aqui, eu tô triste, eu tô sofrendo por essa situação, mas eu tenho que seguir. Então, Deus sabe o que faz. Com certeza. Talvez eu não tivesse meu filho, eu não estaria aqui hoje, dando exemplo para milhares de mulheres que passam por isso. Já perderam maridos, ou engravidaram na adolescência, ou não tem incentivo de ninguém, que eu não tive incentivo de ninguém para seguir. Quando eu engravidei dele, que eu tive ele, eu disse, nossa, eu agora não moro mais com meus pais, né? E nem quero depender de ninguém. Então, desde que eu tive ele, que eu trabalho, que a gente vive bem, passando por várias montanhas russas. Como todo mundo, que quem vive numa vida estabilizadíssima também passa. Sim.
E para mim ele é a minha base geral, completa da minha vida inteira. Mas aí me conta, aí quando o Eduardo nasceu, ou ainda grávida, você disse, não, agora somos somente nós dois. E aí foi quando realmente começou a trabalhar como manicure? Primeiro que eu fiquei sem entender nada, né? O que aconteceu com a minha vida. Porque eu disse, meu Deus, meu mundo acabou. Mas eu não sabia, né, em si, o que era a vida. As minhas amigas, as mães das minhas amigas já me viam com a unha muito bonita. E aí elas perguntavam, Kézia, tu não faz unha não, assim, pra fora e tudo? Eu digo, rapaz, é porque eu não sou profissional mesmo, assim, 100%. Não, mulher, mas tu faz uma cutícula muito boa. Então, antes mesmo de engravidar, na escola, eu sempre ia com a unha muito arrumada e as mães das minhas amigas queriam que eu fizesse. Quando eu engravidei, minha mãe, depois que separou, infelizmente, não ficou numa situação financeira boa. Minha mãe sempre foi daquela pessoa que o meu pai trabalhava, ela trabalhava em casa, tinha um bar em casa. E após a separação, ela entrou numa depressão profunda, fechou bar, fechou tudo, nunca mais trabalhou. Hoje ela vive em casa só com a pensão, que infelizmente não é uma renda boa, mas ela não trabalha. E como minha mãe nunca quis trabalhar fora, mesmo, né, tendo ou não condições, era difícil a situação. E eu ia ter que me virar nos 30. Então, as mães das minhas amigas foram quem me ajudaram durante a gravidez. E no pós, elas se reuniram, fizeram chá de bebê, elas se reuniram, compraram material de unha completo e falaram, né, já tava... Foi passando o tempo, aí eu já tava perto de ter bebê. Aí elas falaram, Kézia, quando você tiver ele, a gente vai juntar todas nós e você começa a fazer a unha todo domingo das meninas. Aí você vai tendo o seu dinheirinho e você vai ter suas coisinhas. Alugar, pagar seu aluguel. E aí, quando eu tive ele, com um mês já, 1,5 para 2, aconteceu isso. Eu nem esperava, né? Eu tava meio desolada. Aí a mãe de um amigo, o nome dela é Marinalva. Ela... Pronto, se eu falar nela agora, eu começo logo a chorar. Ela disse, a gente vai se juntar e vai comprar as coisas e você vai fazendo a unha. Aí ela juntou as mães de algumas amigas minhas, na casa do terraço da casa dela, e me chamou, né? Aí, como o Eduardo era muito pequeno, minhas amigas ficaram com ele e elas também revezavam, passearam, foram pra praia e tudo mais. E eu fiz, tipo, mão e pé tradicional de todo mundo. Aí o combinado era esse, até que as outras pessoas começaram a saber, e aí as outras foram sabendo, e as outras sabendo, e aí eu fazia todo dia. Essa história, às vezes, até conto para as pessoas que vão fazer curso comigo. Quando eu comecei, eu não tinha apoio de ninguém, a não ser das minhas amigas e das mães das minhas amigas. E que isso é bíblico, né? Às vezes nós temos amigos muito mais chegados do que irmãos. Pronto. E aí, as pessoas que vão fazer curso comigo, às vezes, têm carro, mãe e pai, uma estabilidade financeira, alimentação muito boa durante todo o mês. E eu não tinha nada disso. E eu ainda tinha um filho. Então, eu tinha que cuidar da minha vida, que estava meio louca. Já não estava lá. E tinha que cuidar de um filho, uma outra vida. Eu sozinha, eu jamais iria conseguir. Então, meu pai dizia assim, uma andorinha só não faz verão. Realmente. E aí, eu falo para elas, olha, vocês têm tudo. Eu digo assim, às vezes, do nada no curso eu falo, vocês que moram aqui com os pais, vocês pagam a feira? Não. Vocês se preocupam com a comida que vão comer no dia seguinte? Não. Eu digo, então, assim, se esforcem mais. Porque eu não tinha nada disso. E eu, quando comecei, eu tinha apenas um canguru. Só as mães antigas sabem que é o canguru, que hoje acho que recebe outro nome, né? É o sling, né? O sling. Sling. Na minha época não era sling, era canguru. Minha avó me deu um canguru e eu colocava, ia com ele, às vezes até... amigas e amigos, botava Eduardo assim, e eu ia com a maletinha de unha. Aí pra casa do pessoal, sempre trabalhei a domicílio. Aí eu melhorei, minha filha, evoluí. Pedi muito a minha avó, que eu passei por um lugar e vi um carrinho de bebê usado à venda. Eu disse, vó, mulher, R$90, mulher. Em nome de Deus, vó, compra aquele carrinho pra mim. Menina, eu sei que eu pedi tanto, que a minha avó ficou com tanta pena que comprou esse carrinho. R$90. Preste atenção nesse carro, viu? Era de tecido e tal, aí eu colocava maleta embaixo e botava de Eduardo dentro, ou seja, uma evolução. Com certeza. Esse carro eu andava tanto, na cidade chamada Lucena. Eu andava tanto dentro de Lucena com esse carrinho de bebê, com esse menino, com essa mala que rasgava o tecido. Aí eu fazia o quê? Costurava. Costurava. Até que chegou um momento que eu cheguei na casa de uma das minhas clientes, ela disse, esquece, eu estou vendendo uma bicicleta. Eu disse, mentira, 250. Eu digo, mulher, eu vou te dando de 50. A gente pode até fazer a troca também nas unhas, mas eu vou te dando rápido.
Olha que evolução, uma bike. Aí eu já comprei o quê? Uma cadeirinha. Uma cadeirinha pra Aí Eduardo. olha que eu fui evoluindo, uma coisa chique. Já tinha uma bicicleta, então eu consegui ir para mais lugares, mas eu Mais sempre rápido, ia com né? ele. E muita gente me pergunta, e a família do pai de Eduardo? É um assunto delicado que eu não toco com todo mundo e que eu não acho necessário falar para todo mundo, mas ele tem avó e tem tio, porém houve alguns conflitos desde a gravidez e depois que ele nasceu, principalmente porque ela queria muito contato, a ponto de até querer que eu desse para ela. Uhum. E elas várias vezes, né? Eu achei isso muito desnecessário. Ela fala, por que você não me dá pra eu criar? Você é nova, mulher, você... Entendeu? Aí ele foi ficando grandinho, ele ficava um final de semana com ela, mas aí ela queria que ele morasse. Terminou que a gente se afastou, né? Após uma discussão sobre esse tema conflitante. E hoje eu prefiro não ter contato. Até porque é um estilo cultural que eles têm, diferente do que eu tenho e do que eu quero pro meu filho. Sim. São pessoas boas, mas eu mantenho distância. Para fechar, as unhas em si foi a base para a minha sustentação e a dele. Então, eu digo para todo mundo, eu criei Eduardo com mão e pé tradicional. Não tinha gel, não tinha nada disso. E era a domicílio. Então, eu ia para casa das pessoas de tudo quanto é lugar e levava ele. Nunca dei, nunca abandonei. E hoje ele tem 13 anos, ele foi criado com mão e pé. E assim, quando você fala sobre isso, livre de todo e qualquer julgamento, mas a gente vê bem que oportunidades e não existem justificativas, mas você era muito nova, você ficou sozinha. Então, nesse caminho todo, por N vezes, você realmente teve a possibilidade de não seguir com a gravidez, de ter Eduardo, mas não continuar criando. Sim. E quando você falou já no início que ele foi a resposta de tudo, a resposta da sua oração de ter uma companhia, Isso. é sobre isso, né? É sobre que, de fato, ele sempre esteve com você e você sempre escolheu o seu filho. Isso. Né? Independente dos contratempos, né? Porque a mãe solo, além de ser criticada, né? A mãe solo existe o preconceito. Eu tava falando isso com uma amiga minha recentemente, dizendo a ela, eu tive amizades que eu perdi, que eu Que me é afastei. normal, né? Que é normal na maternidade. E que é triste, porque, nossa, são amigas de infância. As minhas amigas de infância e da escola eu tenho até hoje. Mas aconteceram alguns casos de pessoas que eu não esperava. Mas não foi por conta da gravidez em si, de ter filho. Sim. Foi o preconceito do esposo ou da família por eu não ter um marido. Você acredita nisso? Então, a mãe solo, ela não sofre apenas porque é mãe solo. Com todas as sobrecargas Que existe. de ter Sofre porque não tem um parceiro. Tem gente que tem esse preconceito. Até hoje, de a pessoa, eu falando com essa minha amiga, dizendo assim, nossa, o teu marido é tão legal que ele não liga, né? Às vezes a gente sai pra fazer uma gravação, pra fazer uma coisa de unha, e sai pra lanchar. Ele não liga. Ela disse, mas é normal. Mas aí eu vim tantos anos, agora que eu sou adulta e as pessoas, querendo ou não, me respeitam como profissional, acabam me respeitando do lado mais pessoal, mas eu cresci vendo que eu era, infelizmente, uma pessoa excluída por não ter uma família que para alguns era perfeita. Hoje eu acho que a minha família é muito mais perfeita do que muitas que vivem na família tradicional, entendeu? Com certeza. E aí me conte, você começou fazendo pé e mão tradicional, e quando foi que o gel surgiu na tua vida? Quando foi que você realmente se identificou como uma empreendedora? Como foi que esse caminho, Kessia? Essa questão do empreendedorismo, ele surgiu realmente depois dessa fase de luto e de dificuldades para começar a criação de um filho só. Essas pessoas, né, que moram em Lucena e mãe das minhas amigas me ajudaram infinitamente até, acho que Eduardo tem uns 2 anos, 3. Chegou um ponto que era muito grande a carga de manter uma casa com todas as despesas, criança e sonhos. Então, desde criança, que a minha mãe fala, você só quer ser rica. Desde criança. Eu nunca esqueci, eu nunca vou esquecer, enquanto eu fui respirar. Ela falava, você só quer ser rica. Mas porque ela dizia que eu só queria ser rica? Porque eu não me conformava com a situação que eu vivia. Eu queria comer uma coisa e não tinha. Ela também não trabalhava. Eu queria sair, eu queria uma roupa, não tinha. Eu não tinha praticamente nada. Porque meu pai passou um tempo
Sempre vivi muito bem, mas quando se separou, meu pai se afastou um tempo de tudo. Porque minha mãe ficou com a casa, e aí ele, enfim. A pior fase, eu acho, que foi da pré-adolescência para adolescência. Eu precisava muito deles. Sim. E eu não tinha de nenhum lado, nem financeiro, nem emocional. Então, quando eu estava em Lucena e vi que chegou um ponto que só aquilo não dava mais, eu quis crescer. Eu disse, nossa, o que eu tô ganhando, eu me mato muito de trabalhar, cara. Pra ganhar 15 reais de mão em pé. E assim, eu tô só trabalhando e pagando, e olhe lá, e sempre tô num aperreio muito grande. Mas eu tenho um filho, e agora? E eu cheguei um tempo vender roupas, viajava, vendia roupa, e era muito cansativo. E nunca quis sair do ar com ninguém, pra você ter noção. Eu era uma mãe tão assim, pegajosa, não. Acho que a palavra não é pegajosa. Eu acho que era uma mãe, nem coruja, eu acho que era uma mãe tão protetora, que eu nunca botei ele em berçário, nem em creche, nem nada. Porque eu achava que alguém ia sequestrá-lo. Inclusive, na maternidade, quando ele nasceu, não trouxeram ele rápido pra mim. Foi uma maternidade pública, onde eles levaram ele. E passou quase 40 minutos. Uhum. E eu deitada lá na maca. Isso é uma cena engraçada, que eu deitada na maca, eu digo, meu Deus, cadê meu filho? Aí uma mulher assim perto de mim disse, mulher, tu sabe se vou demorar pra trazer ele? A mulher disse, você vai buscar teu filho. Eu disse, eu posso me levantar? Eu disse, gente, pode, menina. Eu digo, que foi parto normal. Uhum. Eu disse, mentira. Mentira que eu posso ir atrás dele. Foi porque eu não quis que ninguém ficasse comigo. No hospital que podia, eu não quis, porque eu tava muito depressiva. Eu queria que o pai dele ficasse. Então, eu digo, não quero que ninguém fique. Quero viver esse momento e não quero que ninguém diga, eu tive que estar lá com ela. Aí eu fiquei só. Quando a menina disse, você pode se levantar? Como eu levantei, que foi atrás dele, eu digo, esse é meu. Peguei ele, a mulher disse, senhora. Eu digo, senhora, nada. Que agora que ele tá comigo, agora ninguém vem mexer comigo, não. É aquela mãe, a mãe Isso. leoa, Então, que é impressionante, Desde né? a maternidade que eu quando nunca deixei ele com nasce- ninguém. E o que foi que aconteceu? Chegou um momento que eu disse, nossa, a gente merece mais. E eu mereço mais. Foi quando eu comecei a ver que eu vivi para meu filho naqueles primeiros anos. A gente vive para o filho Sim. nos primeiros anos, 100%. Sim. Mas precisava de mais, eu não estava conformada. Aí me relacionei com a pessoa, mas era aquela situação assim, aquela feirinha de X, aquela feira, né, do mês. Uhum. Sempre aquela mesma coisa. E não tinha direito num restaurante. Eu sempre gostei de comer muito bem. Meu pai me acostumou com comida boa, então eu queria conhecer lugares, eu queria roupas boas e tal. Independente de valor, eu queria viver experiências que, infelizmente, ali eu não ia viver. Uhum. É a mesma coisinha todo mês e não tem muito o que fazer. Foi quando eu disse, rapaz, eu tenho que ir embora. E eu nunca fui apegada nem a bens materiais, nem a lugares. Então, eu disse, chegou o momento da gente ir embora. Eu, Eduardo e a bolsa. Você me fala pra pessoa. Sem falar nada pra ninguém. Minha mãe já tinha ido embora, ela tinha se mudado em Lucena, ou seja, eu fiquei ainda mais só. E aí eu disse, primeiro eu vou pra casa dela, e de lá eu vejo o que é que eu faço. Eu só fiquei, acho que, uns 15 dias na casa da minha mãe. Lá vai eu se embora também. Eu disse, vou deixar ele aqui, uns 15 dias, né, com ela, até eu me estabilizar lá. E fui pra João Pessoa, que no caso é aqui. Vim pra João Pessoa, então eu morei até 13 anos em Cabedelo, num bairro de Cabedelo. Dos 13 aos 20 e tantos em Lucena, onde é um bairro pequeno, uma cidade pequena, onde ou você é filho do dono do mercadinho, primo de alguém do dono da padaria ou da farmácia. Fora isso, tem algumas fábricas e é essa vida. Não estou dizendo que é uma vida ruim, Sim. mas pra mim, pra você que queria mais, não era 100%. não era o suficiente. Vim pra João Pessoa, e aí quando chegou em João Pessoa, eu digo, meu Deus, tem que fazer amizades. Aí comecei a fazer umas amizades, arrumei um namoradinho, aí ele me ajudou bastante, inclusive, fiquei um tempo na casa dele. Aí eu digo, precisa alugar algum canto. Aí, tipo, o único canto que dava pra me alugar era no kitnet. Aí eu disse, peraí, pra ter despesa fixa é melhor arrumar um emprego de carteira assinada. Meu primeiro emprego fixo, e foi o último. Eu fui trabalhar numa empresa de call center. Eita. O povo me esculhambava e eu não tinha paciência, ganhava muito pouco. Eu digo para as minhas alunas, acho que foi o tempo que eu mais passei fome na minha vida, foi trabalhando de call center. Sabe por quê? Porque a gente ganha um salário muito pequeno e a gente gasta muito para se manter durante o mês. E eu já tinha filho. E eu, acostumada com a unha que eu fazia, o mão em pé, eu tinha dinheiro todo dia. Eu tinha um dinheiro muito bom. Eu não tinha mais esse dinheiro. Eu passava um mês pra ganhar... E passava um mês inteiro pra poder pegar no dinheiro, né? Uf, menino, eu tava magra da finura do palito. E aí, o que foi que aconteceu? Eu disse, não posso. Isso aqui não é pra mim. Foi a mesma... Eu saí de Lucena, do mão em pé tradicional, e isso não é pra mim, cara. Não conseguia nem fazer um lanche.
Aí eu disse, vou pegar o dinheiro daqui quando eu sair e vou investir nas unhas de gel. Porque eu já fiz umas 3 vezes em alguns lugares e já tinha visto mais ou menos como é. E eu fiz uma vez que foi R$ 160 o que eu paguei. Eu digo, peraí, eu passo um tempo para ganhar R$ 15, agora eu quero ganhar de 100 para cima. Mas aí, no caso, alguém tinha feito um em gel Eu em fui você. fazer em algum salão, porque eu gostava de me arrumar. Sim, merecia, né? Merecia, trabalhava muito. Então, tanto eu comprava as coisas pra gente se alimentar, Sim. pagar algumas contas, como eu também queria me ajeitar, né? Então, eu ajeitava o cabelo e aí Uhum. fazia a unha. Eu digo, rapaz, que negócio interessante. Aí eu comecei a prestar atenção, aí fiz de tudo pra sair desse trabalho. Saí desse trabalho, peguei o dinheiro e comprei tudo de gel. Mas antes de sair dessa empresa, eu já fazia unha, mão em pé do pessoal lá. Uhum. Dos colegas do trabalho. Claro, eu tinha que pegar amizades entendeu? Então, eu até falo para as pessoas, se você quer empreender, você tem que começar a empreender com pessoas que estão em lugares movimentados. No caso do ramo de beleza de unhas, né? Aí eu fazia a unha das meninas, que já a coordenadora já via. Aí a mãe da menina que eu fiz já queria. Aí tome fazer unha. Aí comecei no domicílio de novo, de uma pessoa, fazendo de tradicional, de gel. Aí não fiz curso nem nada no início. Eu digo, eu vou fazer com o que eu comprei, que vai dar tudo certo. Aí é onde a fase da empreendedora começa no nível hard, né? Porque quando você não tem um guia, quando você não tem estratégia, quando você não tem conhecimento de nada, você acha que é só comprar aquele material e que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí quando você tem o primeiro prejuízo, aí você já quer desistir. Você conta só que tudo vai dar certo, não se Sim. prepara para os percalços. E que todo dinheiro que entra é lucro. É lucro. Resultado, foi um fiasco em relação tipo, o investimento, né? Eu consegui, graças a Deus, pagar os materiais. E chegou um momento que eu disse, meu amigo, eu preciso de um curso. É onde a vida de Kessia Santos, instrutora, professora e conhecida pelos cursos, começa. Eu já comecei a fazer unhas, mas aí vi que o dinheiro era legal. Aluguei um kitnet. Kitnet era do tamanho dessa sala que a gente está aqui. Era uma coisinha assim. Era desse tamanho, eu acho. Cabia a cama, aqui era o banheiro e aqui tinha um pedacinho que eu botei a mesinha de que vou atender. A mesa que eu trouxe de Lucena, que eu tava andando com ela já por vários cantos que eu já tinha morado. E aí essa mesinha, me lembro como hoje, essa mesa foi 100 e pouco e era a mesinha de ferro. Só quem é manicure antiga que sabe que é uma mesinha de ferrinho assim, tem uma taubinha bem fininha, mas 2 buraquinhos. Que tinha um negocinho pra pessoa colocar. Exato, é só quem é Hoje é umas mesas elaboradas, sugador de pó, enfim. Foi o que aconteceu. Quando eu fiz esse curso, aliás, eu comecei a fazer unhas e decidi que tinha que fazer esse curso. Mas a unha que eu fazia, mesmo sem ser tão profissional, já era tão legal que as pessoas, as manicures, já queriam fazer curso comigo. Do Quer nada, assim. assim. Um curso contigo, mulher, tua unha é tão boa. Mas eu pensei, eu disse, rapaz, eu comprar. Mas não que eu sei. Que ninguém me ensinou. É 350. Aí a menina disse, se for pagar agora, Aí meu olho já brilhou, porque eu digo 350 de uma vez. Resultado. Eu comecei a dar cursos com a experiência que eu tinha, mas porque minha unha era muito boa? Desde os 14 anos fazendo mão e pé. Uhum. Então, eu tenho uma habilidade manual muito boa. E Não, e tem o talento, tem o dom de Deus. consegui entregar um trabalho maravilhoso, sem ter um curso. Tchan. Comecei a dar curso, até que uma amiga minha, que inclusive é minha amigona até hoje, ela disse, Kessia, estão precisando uma pessoa para dar curso, naqueles cursos comunitários, sendo que as pessoas vão pagar. O curso era R$75. As pessoas iam pagar, e era 25 por semana, era por mês. Aí eu disse, e tu não vai não? Ela disse, mulher, Deus me livre, que eu não tenho coragem, mas tu que fala muito, vai ser ideal. Aí começou aí eu fui com a cara e a coragem. Cadê tua carga de conhecimento, assim, cadê as formações? Não tinha nada. A formação era a vida. Aí eu disse, rapaz, eu vou. Aí falei um pouco, enfim. Tive a primeira turma lá, onde eu ensinei a fazer unha de gel, que eu nem sabia fazer direito. Assim, na minha cabeça eu não sabia, mas as pessoas sempre amaram muito o meu trabalho. E assim, quando você internaliza que você pode, que você é capaz, não tem ninguém que lhe segure. E que você se posiciona, porque eu sempre me posicionei, mesmo sem ter dinheiro. Eu tava numa fase muito boa. Então, eu sempre falo para as meninas, eu usava uma blusinha que era R$10, uma lojinha de 10, né? Mas era de manguinha. Uma sapatilha, que a coitada da sapatilha ela já não aguentava mais. Foi meu pai que me deu. Ela já tinha soltado solado, já tinha colado, já tinha feito de tudo. Mas eu ia com a minha sapatilha, com a minha camisetinha de R$10, eu ia toda elegante. Na minha cabeça eu tava super elegante. Sim. E eu mostrava para elas que mesmo sem ter nada na vida, só a imaginação e o filho de lado e a bolsa,
de produtos. Mas eu era professora. Sim. Então, quando eu fiz o meu primeiro curso, aí eu já fiz um curso dos cursos. Porque eu já estava ganhando dinheiro com curso e com unha. Aí eu consegui um valor bom e fui fazer um curso no Espírito Santo. O primeiro curso da sua vida em relação à manicure. Foi, em já gel foi e um tudo. curso de R$ 3.500 que eu paguei à vista. E passagem de avião e hospedagem e tudo mais. Então, assim, você vê que é uma virada Sim. gigante. Mas porque a partir daqueles cursinhos e daquelas unhas que eu fazia, que era muito boa, mesmo sem ter uma formação, eu já entregava algo bom e me posicionava. Eu falava, nossa, meu Deus, eu não tô nem acreditando. Aí fiz um workshop e veio, né, pessoas que já tinham conhecimento na área, onde divulgaram na rede social, e é onde entra o Instagram também na minha vida, porque a partir dessas divulgações desse workshop, que era um workshop, acho que se não me engano era beneficente, você levava 1 quilo de alimento, era uma fralda para levar para Vila Vicentina, e isso lotou. Muito mais de 100 meninas, acho que foram umas 170 meninas. Era tanta gente que eu não sabia onde estava saindo tanta gente. Mas foi o Instagram, foi a divulgação que chegou no nível maravilhoso e as pessoas gostavam do meu jeito, que era um jeito de ensinar e de falar da vida real, Sim. que não é só beleza, não é só glamour, não é só elegância. Tem filho, tem casa, tem despesa. E aí, nesse dia desse evento, eu consegui vender, tipo, várias turmas de curso por um valor muito bom e eu disse, Meu o Deus. que tá acontecendo? Aí eu falava pra elas, isso daqui é a história... oh, meu Deus, eu só não sei se é de Pedro ou se é de João, do barquinho cheio de peixe. Que tava com Jesus lá e não tinha muito peixe, e aí do nada, era tanto peixe que esborrava. Isso é um ponto muito importante de citar aqui em relação ao empreendedorismo, que quando a gente não tem preparação... Porque, primeiro que eu não tinha preparação para ser mãe. Eu não tinha preparação para ser empreendedora, assim, do nada. Eu não tinha uma base do que era o financeiro, do que era um controle financeiro. Então, do jeito que entrava muito, também eu gastava muito. Mas muito dinheiro foi investido em educação, né? Então, eu fui para esse curso com a cara e a coragem. Nunca tinha viajado de avião, nunca tinha viajado para canto nenhum. Eu fui para o Rio de Janeiro e para São Paulo para fazer umas compras ainda de produtos dessa área, antes de ir para esse curso. Então, foi a primeira viagem que eu fui só, assim, para longe, e foi o divisor de águas. Quando chegou lá nesse curso, que era o iniciante para mim, o professor disse, então, aqui a gente vai falar sobre primer, sobre... Eu digo, Que é isso? não, eu Já sabia. aí eu disse, eu não quero ver isso. Ele disse, eu sento, eu digo, eu paguei um curso VIP num lugar desse, longe desse, para vir fazer unha normal, eu quero algo que ninguém viu ainda lá onde eu moro. Ou seja, dentro aqui do tema empreendedorismo, qual é o ponto principal agora, a chave? A chave agora é diferencial. Eu queria um diferencial, que eu já estava me destacando lá, que fazia unha muito boa. Mas eu queria um diferencial para poder chamar a atenção e as pessoas saberem quem era eu. Uhum. Foi quando surgiu os formatos extremos na minha vida. São Você unhas... não sabia o que queria, só sabia que queria ser diferente. Eu digo, eu quero uma coisa, eu quero uma coisa diferente. Eles estão fazer formatos extremos, umas unhas enormes, que não são unhas em gel, em acrílico, para o dia a dia. São unhas para você disputar campeonatos, para professores, instrutores que dominam, né, aquela técnica ali, chamar atenção, fazer fotos artísticas. Eu disse, essa. Não ficou 100%, mas foi incrível para mim. Só de estar mostrando nos stories aquilo. Já tinha milhares de pessoas, centenas de mensagens no direct. E o Instagram começou a crescer mais. E só esse eu que eu passei para chegar em 10 mil seguidores na luta. E depois que eu comecei a mostrar que eu estava evoluindo na minha área, começou a atrair novos olhares. Uhum. Clientes e pessoas que queriam aprender comigo aquilo. Então, eu fui a primeira pessoa a trazer para João Pessoa unhas extremas, que era uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Além de trazer e vir com elas na minha mão, eu não tirava. Comecei a Eu refazer. lembro, inclusive, quando eu lhe conheci, você tava com as unhas enormes. Aí, onde eu chegava, todo mundo, não quer isso? Aí eu falava, que eu trabalho com isso, né? Eu ministro cursos e tal. E isso começou a virar um burburinho na cidade, no estado, fora do estado, e aquelas unhas, e nem todo mundo colocava aquilo em prática. E mesmo pessoas antes de mim, de fazer aquele curso, pessoas que já dominavam, não colocavam em prática. E eu coloquei em prática. Esse foi o diferencial. Então, as pessoas me conheciam, eita, aquela menina da unha grande. Não é a menina da unha, né? Da unha grande. Aí, não é a menina que faz curso?
Porque quem me via com aquela unha gigante, começava a querer fazer curso comigo. De unhas normais também. Sim, porque assim, uma pessoa consegue fazer aquela arte, Faz então menores muito bem. muito bem. Então, esse foi um diferencial assim, na minha vida de empreendedora. Foi um diferencial que muita gente não tinha. E muita gente não procura ter um diferencial. Então, mesmo com o filho, não viajava, ele ficava com a minha mãe, né, até hoje. Mesmo com o filho, mesmo com uma vida abalada emocionalmente, porque quem me via sorrindo até hoje não vê que a gente por trás tem momentos difíceis. Então, eu comecei a fazer formatos extremos e começou os custos a aumentar. O que foi que aconteceu? Num período curto de tempo, eu parei de atender. Porque... Que isso é muito raro acontecer com quem faz unha. Ou eu me dedicava para uma coisa ou para outra, porque os dois estava difícil. Uhum. Então, como até atualmente eu já tentei voltar e a minha área realmente é a educação. Eu gosto de ensinar, eu gosto desse mundo virtual. Então, hoje eu invisto também muito no online. E cresceu numa proporção que eu não atendia mais. Então, já vai fazer 4 anos que eu não tenho, assim, essa base de dizer, nossa, eu atendo. Eu não tenho. Minha clientela não é mais clientes de fazer unha. São alunas. E o Instagram foi um ponto crucial para eu ser conhecida e vender cursos para o Brasil inteiro e para o mundo todo. Mas eu acho também que não é tão somente o Instagram, Kessia, mas a forma como você se coloca, a forma como você se posiciona. Começou assim, naturalmente, porque é você lá. Isso. Então, foi uma coisa natural ou também você que sempre vem com insights desde sempre, você disse, eu também preciso ser diferente nisso. Como foi? Nessa questão do Instagram, eu percebi que todo mundo aparece muito, tipo, no Instagram a maioria das pessoas aparecem só no luxo. Uhum. Tudo é um luxo. Todo mundo é feliz. O celular é um luxo. A comida é um luxo. Vivo muito bem com meu esposo. E eu acreditava também nisso, viu? Todo mundo é feliz e nunca tem um problema. Menina, que massa. Sendo que minha vida nunca foi assim. A minha vida sempre foi, tipo, muito aperreio, né? Muito ter que trabalhar e ter que cuidar de casa e tem que, tipo, fazer comida. Aí nunca foi fácil. Então, como é que eu vou aparecer no Instagram mostrando só uma coisa que não acontece? Eu tinha que mostrar o dia a dia. E foi o diferencial no Instagram. Mas foi algo que ocorreu naturalmente. Naturalmente. Que eu nem imaginava que... Porque hoje em dia existe uma linha de raciocínio para você postar isso. Eu dou mentorias, por exemplo, de marketing, né? De mídias digitais, sociais. E existe uma linha de raciocínio pro feed. Mas quando eu comecei, a minha linha de raciocínio era... Oh, eu tô tão aperreada hoje que... Aí eu dividia. Por que foi natural? Porque, como eu falei, sempre minha família foi desestruturada. Isso me fez se aproximar muito mais das minhas amigas e de amigas virtuais. Então, sempre falei e falo até hoje. A família Instituto Kessia Santos no Instagram não é só apenas seguidores. Tem muita gente que são família pra mim, que me acompanha todo dia, pergunta como eu tô. E tudo que acontece me ajuda. Eu tô desesperada em casa porque o menino ficou doente, eu não sei nem o que moléstia ele tem. Aí chega uma pessoa e diz isso, aquilo. Então, se tornaram pessoas que estavam comigo todo dia. Então, eu comecei a dividir o que acontecia comigo. Eu dividia como é que foi a noite com o menino. Eu dividia que tô na correria. Eu dividia que eita, molesta. Minha gente, meu cabelo tá nessa situação. Tem que cozinhar. E mostrava que eu cozinhava. E elas amavam. Aí foi crescendo, até que eu descobri que fazer vídeos ajudando as pessoas, com dicas simples, Sim. também fazia o Instagram alcançar pessoas de outros lugares. Aí foi quando teve um vídeo meu que viralizou ensinando uma unha simples e começou a chegar gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é canto. E elas amavam justamente essa coisa natural do dia a dia, de mostrar a realidade da mãe, do cansaço. Gente, tô destruída hoje, mas é isso, né? Porque é isso que falta, né? Num mundo de Exato. tanta perfeição, a Isso. gente se encontra em você, se encontra em tantas mulheres que estão dispostas a realmente mostrar que não é todo dia que tá tudo bem. Exato. Mas a gente vai seguir, vai conseguir, né? Isso. Chega meninas de, tipo, vários estados e fala assim... Às vezes eu posto um history que amanheci acabada, porque o meu bebê mais novo não dormiu, ou eu acordei várias vezes, e foi extremamente cansativo. As pessoas não entendem que trabalhar o dia inteiro e acordar várias vezes na noite e ter que dar atenção para a criança e o emocional abala às vezes muito mais do que o físico, você se cansa. E aí eu falo no Instagram e tem gente que se identifica e fala: nossa, Kessia, tudo que você falou hoje
foi um impulso muito grande para mim, porque eu tô muito desanimada com a minha carreira, na minha área, eu tô com um bebê, eu tô numa fase, e quando eu vi você, já comecei a seguir, comecei a acompanhar os stories, é um incentivo muito grande, porque você ainda consegue se arrumar para trabalhar, você do nada tá ali dando curso e falando, olha, gente, vai dar certo, e vamos lá, hoje vai ser diferente. Tem dia que eu tô só o bagaço e falo, tô louca. E elas se identificam, e assim, eu acho que a minha vida tem um propósito, Sim. todo mundo tem um propósito. E quando eu comecei a fazer as unhas de gel e os cursos, eu aluguei uma casa grande. E eu não sabia como é que eu ia pagar essa casa. Todo mundo dizia, é louca. É louca, porque não vai ter condição de pagar. Mas paguei. Um ano que eu fiquei lá, né? 12 meses, paguei. Nunca atrasei. Foi sempre, entrou muito dinheiro. Foi na época do barquinho cheio de peixe. E aí chegou uma senhora uma vez para ser modelo de um curso e ela disse assim, você vai alcançar lugares que você nunca imaginou. E realmente, né? Viagens, cursos, pessoas que eu conheci, você vai alcançar lugares que você nunca imaginou. Você vai conquistar muita coisa ainda, mas Deus tem um plano muito grande para sua vida. Preste atenção, que eu não imaginava. Você vai passar o seu testemunho para multidões. Naquele momento, Não fazia sentido uma amiga minha algum. começou a chorar, minha irmã estava nesse momento, ficou também abalada, e eu não estava nem entendendo nada, eu estava preocupada, era com curso, mas eu peguei aquilo, né? O que significa hoje? Significa que eu já dei aula, dei curso presencial e online para mais de 13 mil pessoas. 13 mil, Kessia. Tanto presencial quanto online. Teve época da minha vida que, até 2022, 2021 para 2022, que era 25 alunas por turma e eu tinha, em média, 350 alunas por mês. Diferentes. E eu dava curso todo dia. Todo dia. Foi uma fase bem difícil, porque eu me sacrifiquei muito. O meu filho, né? Muito, assim, lazer, o cuidado. Eu era extremamente... às vezes eu era rude. Às vezes eu era muito mais rígida do que devia ser. Porque eu já tive uma criação muito rígida. E junta com cansaço, E com cansaço, responsabilidade. estresse. E você só... Porque a mãe solo, ela tem que ser tudo só. O apoio que tem não é um apoio que tá ali 24 horas. Então, nossa, eu não tinha ainda uma alegria de dizer, nossa, eu tô 100% feliz. Mas eu tava bem, porque eu tava ganhando. A gente não tinha mais dificuldade de comprar uma coisa que queria comer, um negócio, uma roupa, uma moradia. Então, assim, mostrar no Instagram o dia a dia atrai novas pessoas que estão na mesma situação que eu. Então, o que aquela senhora disse de o testemunho ia servir para multidões, hoje é multidões. O Instagram faz chegar em multidões de mulheres que ou estão na adolescência, ou estão já na fase adulta, ou estão na fase já de 60 anos. Eu dou aula para pessoas que têm 60 anos. E pessoas que estão com depressão, com ansiedade, com problema em casa, com um casamento um fiasco, ou sem sentido, tá numa crise de ansiedade enorme. E quando me vê lá, e eu falo um pouco do meu dia a dia, um pouco da minha história, essas pessoas acreditam que ainda há uma chance. Para mim, é gratificante demais. Senão já teria saído da profissão pelo fato de trabalhar com o público é estressante. Tem dia que não é fácil. Mas aí você gosta do que você faz, então você não vai desistir. E aí todo dia eu me pego com Deus e me lembro. O seu testemunho... Você tem um propósito. O seu testemunho vai mudar a vida de multidões. Você vai alcançar multidões. E é o que acontece hoje. Né? O fato de falar um pouco da minha vida faz com que as pessoas mudem a vida delas. As pessoas vêm fazer curso comigo e não acreditam que tá vindo agora, nunca fez uma unha de gel e de repente, uma manicure, pedicure, de repente vai ter um espaço, pessoas trabalhando para elas e consecutivamente um mundo. Então hoje eu tenho pessoas que começaram comigo do zero, que têm espaços belíssimos, equipe gigantesca, uma vida dos sonhos. E quem tá começando hoje? E quem não é da área, que me segue e fala, Kessia, eu não faço unha, mas... Rapaz, dá até vontade de fazer um curso. Eu já disse isso, inclusive. Dá vontade até de fazer um curso, porque a pessoa vê assim o incentivo, o que ela fala, o que ela, sabe, no curso eu brinco muito, eu falo um pouco da vida pessoal, eu digo para as alunas, vocês vão vir por aqui, mas vocês não vão ver só o mundo das unhas. E não é só, o empreendedorismo não é só trabalhar. Ah, eu sei fazer unha, vou ganhar muito tempo fazendo unha. Envolve muito mais do que isso. Envolve conexão com o público. E a minha, eu sempre falo, né? Às vezes tem gente que quer que eu faça parceria, feche parceria com alguma coisa, porque eu falo muito, e o público gosta. E se eu disser que estou comendo esse hambúrguer aqui,
Menina, que coisa gostosa. Aí o pessoal, menina, onde é que é? Então as pessoas... Porque as pessoas já sabem que assim, a sua palavra tem valor, né? Isso. Você realmente, pela sua... a forma como você se porta, a forma como você se mostra, é de alguém correto, de alguém reto e que não brinca. E que né? se for ruim, eu falo. Fala. Se for bom, eu vou falar também. Então, algumas empresas me chamam para fechar parcerias para divulgar produto, mesmo eu não sendo profissional no influencer. Mas eu Mas você é influencio para tanta... influenciadora, sim. Eu influencio para tanta coisa que eu nem esperava que eu fosse ser tão influenciadora. E aí fica essa questão, né? De estar sempre... o público sempre pegando tudo que eu tô passando. Seja da área de unha, seja da área do empreendedorismo. Aí a conexão que gera das mães, sabe? Das pessoas que estão ali lutando. De quem quer desistir. De quem já desistiu. Essa conexão faz mulheres se levantarem, como eu me levantei sozinha. Sim. Nunca teve uma figura masculina pra eu dizer a você. Eu tô com 31 anos e hoje eu sou quem eu sou porque o meu marido me ajudou. Que marido? Porque as pessoas que eu me relacionei, infelizmente, não deu certo. São pessoas boas, mas o casamento em si, o relacionamento não deu certo. Então, sempre foi Kessia e Eduardo. Até chegar o mais novo, né? Então, o empreendedorismo é isso. É conexão com o público, é ter propósito. Então, você tem que saber qual é o seu propósito. Tem que gerar conexão com as pessoas. As pessoas estão precisando de ajuda. Não é só ajuda no trabalho. É ajuda no pessoal, no emocional. O emocional das pessoas no século XXI está completamente abalado. Principalmente pós-pandemia, né? Pronto. Pandemia veio, eu não sei como ainda estou aqui. Então, pós-pandemia, muitas pessoas faliram, quebraram. Perderam Perderam pessoas. tudo. Perderam pessoas. Eu me mudei várias vezes e a mente da gente fica meio desconcertada. E só abrindo um parêntese sobre essa questão do que você usa, as pessoas de fato têm interesse, geram desejo. E eu sempre falo que, assim, você é uma pessoa de uma bondade sem tamanho. E aí falo publicamente, inclusive, porque eu lembro perfeitamente do dia que você foi lá na loja, que inclusive passou mal e a gente botou você pra aceitar. E eu nem sabia quem era que essa era apenas mais uma cliente que entrava e que a gente tava dando o nosso melhor. E de repente, depois, meu esposo, que é meu sócio, fala assim: tá entrando seguidor a toda hora. Aí a menina que respondia o Instagram disse: já que tá todo mundo procurando uma camisola X. E quando a gente foi ver quem era a Kessia Santos, quem era aquela pessoa que realmente influenciava, que com o maior carinho do mundo foi lá e marcou a gente e disse: ó, eu tô comprando isso pro meu enxoval, né? Então, você fazer essa generosidade, que muitas vezes... E eu sei que não foi assim, vou fazer isso porque eu quero ganhar seguidor, porque eu quero ser influencer, porque eu quero depois ganhar outra coisa. Não foi. Porque justamente, por isso que eu falo, eu não trabalho, eu não atuo como influencer, é minha profissão. Porque você sabe que o influencer, ele ganha dinheiro só com influência. Minha área é outra. Mas essa influência existe. Só que eu nunca fui ligada a isso. Então, até hoje, se alguém me chamar e disser: aí você fecha parceria, quanto fica? Eu nunca fiz nenhuma tabela, porque eu não fiz nada de propósito. Então, eu sempre fui daquela fase, daquela questão. Poxa, isso é bom? A pessoa tem gente que tá precisando disso. Sim. Então, às vezes eu chego num lugar e vejo que é muito bom, eu quero divulgar aquela pessoa, porque eu sei que tem gente que tá precisando daquela coisa. E aí, quando cheguei lá, eu sempre falo que a Amabile faz parte da maternidade, da minha vida, de uma maneira incrível, porque eu fui tratada muito bem. Mas aí vamos voltar. Aí quando foi que chegou o Ravi? Aí foi nessa fase, da pandemia. Que a gente parou justamente na pandemia. Isso. Eu estava numa fase do trabalho, como eu estava falando, que eu trabalhava muito. Muito. Foi igual em Lucena. A vida tem ciclos. Ciclos muito difíceis. Eu sempre falo isso, né? O pai de meu filho, ele faleceu porque chegou. Deus quis. Você não entende na hora. Mas tudo tinha um propósito. Então, encerrou um ciclo ali. Eu comecei a minha vida ali em Lucena, encerrou um ciclo em 2015 em Lucena. Começou um ciclo em João Pessoa e começou muitos cursos presenciais e essa coisa toda ali. Tipo, só quem me conhecia era que era daqui de João Pessoa, Paraíba.
né, todas as cidades da Paraíba e tudo mais, mas Deus queria que outras pessoas conhecessem Kessia e pudessem, sabe, ser beneficiadas com o ensino, mas também com Kessia em si, né, porque tem gente que fala, Kessia, eu não sou de unhas, mas eu também não deixo de seguir, porque eu gosto de ver como você encoraja a gente e da força que você tem. E aí, nessa vibe de dar muito curso, chegou um momento que aconteceu um problema em um investimento que eu fiz, e foi um prejuízo altíssimo no financeiro, no físico e no emocional. Dali era para eu ter desistido de tudo e eu estar trabalhando em carteira assinada em alguma empresa. Mas eu não nasci para viver apenas trabalhando no mesmo lugar e sem poder me expressar do que eu sou e do que eu gosto, de como eu gosto das coisas. Então, eu não aceitei aquela, vamos dizer assim, que foi falência. Aí, beleza, tava num período muito difícil, mesmo assim, eu tava... Muitas vezes eu estou até no Instagram e tô digo, hoje Deus entendeu, mas por trás do eu sei o que eu vou fazer. Mas a gente não deve estar se lamentando no Instagram e nem para as pessoas toda hora, porque uma hora cansa. Tá todo mundo se lamentando também. Então eu escolhi não ficar me lamentando e sim mostrar para as pessoas que, meu amor, quem tem Deus tem tudo. Juro pra você que o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Agora, a alegria vai vir pela manhã se você acordar um pouquinho mais cedo e pensar em alguma estratégia. Porque senão, amor, a alegria vai demorar. Ou então nem chega, porque você tá lá só dormindo. Quando eu decidi que eu ia caminhar agora de uma forma diferente, eu ia reduzir um pouco os cursos, essa questão, né, de muita gente pedindo curso online de vários lugares, e eu não tinha o curso online, aí veio quem? A pandemia. Ninguém estava preparado para a pandemia. Quando veio a pandemia, que paralisou tudo, eu estava com a agenda de cursos presenciais lotada. Meses à frente. E agora, né, Kessia? Primeiro que eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo. 2 meses antes, em dezembro, eu conheci o pai do meu filho mais novo. Conheci ele nas redes sociais. E eu estava decidida, após muito trabalho, muito estresse, esse problema que houve comigo financeiro, que eu ia formar uma família tradicional brasileira. Pai, mãe, filhinhos. E quando eu conheci ele, eu disse, a gente vai namorar. Ele disse, a gente vai. Mas ele não queria namorar, né? De certeza, depois de um tempo a gente conversando, era um fica. Acabou que realmente a gente começou a namorar e logo em seguida a gente começou a morar junto. Sem nenhuma preparação. Hoje eu digo, meus filhos são meninos. Mas eles não vão se casar sem uma preparação. Hoje eu entendo o que é namorar, noivar, preparar tudo. Né? Hoje eu entendo, mas eu não sabia, eu não tive isso de casa, eu não tive. E eu aprendi na marra com a vida. Não existia uma ligação de, olha, vamos construir isso junto? Olha, o futuro é assim. E vamos batalhar para cada um tinha a sua vida. E essas duas vidas se bateram, um choque fatal, assim. Mas tudo no começo é maravilhoso, a gente acha que tudo vai dar certo. Aí eu falava, nossa, todo mundo dá certo, quando se conhece assim do nada, a gente também vai dar. Começamos, né, morar junto, e aquela coisa maravilhosa. Eu já tinha uma vida financeira legal, e um gasto muito grande. Aí ele já tinha outra vida, e aí foi morar junto. Graças a Deus, deu sempre muito certo com meu filho mais velho, então eu achei, nossa, vai dar muito certo. Ele é muito tranquilo. Em fevereiro, eu disse assim... Em fevereiro, foi final de fevereiro. Me lembro como hoje. Eu parei meu anticoncepcional dia 28 de fevereiro. Eu disse a ele... Rapaz, tu não tem filho. Eu tô com 28 anos. Eu não quero ficar velha com menino. Por que assim, sentido velha? Porque eu já era bem estressada com o dia a dia, tudo que aconteceu comigo. E eu queria... Eu, durante 7, 8 anos de luto que eu vivi, do pai do meu filho... meu primeiro filho, né, da morte dele, eu disse que eu nunca mais ia ter filho. Eu não acreditava na felicidade, eu não acreditava num futuro bom. E isso foi passando com o tempo. Graças a Deus, Deus foi tirando do meu coração esse luto. E eu me permiti dar um irmão pro meu filho. Eu me permiti viver uma gravidez que eu não tive. Eu vivi uma gravidez de luto, que eu não tinha dinheiro para nada. E se não fossem as minhas amigas, as mães das minhas amigas, eu não tinha nem, às vezes, o que comer direito. Eu não tive um carrinho de bebê dos sonhos. Eu não tive um parto dos sonhos. Eu fui maltratada demais durante, né, meu parto. E durante toda a vida, assim, sem ter experiência. Então, eu me permiti viver isso.
Aí um doido, mais doido do que eu, disse, bora. Com 2 meses. 2 meses. 2 meses. Que se conheceu, que tava morando junto. Muita gente nem sabe dessa história. Né, que eu conheci o pai do meu filho. Eu parei anticoncepcional e disse a ele, mas eu acredito que você vai engravidar daqui 1 ano, 2. Porque muitos anos tomando anticoncepcional, tive alguns probleminhas, né? No útero e tudo. 15 dias eu tava grávida. Eita. Pronto, o nosso plano deu certo, né, Cassie? 15 dias eu tava grávida? Como assim, meu Deus? Que eu me planejei pra 2 anos. Calma, que eu engravidei e não sabia, né? Que eu não ia engravidar, minha amiga. Claro. Primeiro que a menstruação ia desregular, que é normal quando você para um anticoncepcional. Daqui uns 2, 3 meses eu ia pro médico pra ver alguma coisa, pra eu começar um tratamento. Em março, dia 17 de março, foi anunciada a pandemia mundial. E eu nem sabia que estava grávida. Eu já fiquei louca, porque eu digo, acabou minha vida. Eu só trabalhava com curso presencial, não atendia mais, não tinha nem cliente mais. Fiquei louca. Primeiro que eu gastei quase todo o dinheiro que eu tinha na minha conta comprando de comida, porque eu pensei que o mundo ia se acabar. No supermercado que eu fui, tava uma guerra. Eu digo, meu Deus! Levei metade pra casa da minha mãe, os meninos comeu tudo em 3 dias. Eu disse, meu Deus, o que vai ser de mim? Até falei, me lembro que eu tava com meu ex, né? Meu ex-marido, eu disse a ele, rapaz, tu quem vai sustentar a casa? Porque se não tiver dinheiro pra comprar comida, tu compra. Olhando assim pra mim como quem diz, eu é doida. Porque, assim, na minha cabeça o mundo ia se acabar. Sim. Como se acabou pra muitas pessoas. Eu não saía de casa. Ninguém podia mais sair de casa. Quando foi em abril, aí eu disse... Acho que foi abril. Comecei de abril. Eu disse, rapaz, é muita coisa, tá acontecendo muita coisa. Mas peraí, cadê minha menstruação? Eu disse, meu Deus, já não baixa o mundo se acabando, eu tô com um problema. Porque a minha vida inteira, eu já fui para um psiquiatra, ele disse, você tem crise de ansiedade muito forte, né? Você tem, ele disse outro nome lá, e isso tudo é devido a toda essa sua história, desde criança. Então, infelizmente, é algo que precisa, né? Ser tratado, precisa controlar. Comecei a tomar remédio, mas até parei. Não quis ficar dependente. Eu encontrei outras formas de sair dali, principalmente Jesus, né? Deus. Sim. E aí, o que acontece? Eu tava numa fase tão louca que eu não tava ligando pra nada. Quando eu fui ver, eu disse, peraí, eu não tô acreditando. Por todos esses acontecimentos, eu acabei ficando uma pessoa extremamente com medo de tudo. Até hoje, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de andar sozinha na rua, eu tenho medo de alguém chegar pra falar comigo, porque eu acho que tudo, alguma coisa vai acontecer de mim. Então, eu já vivi numa situação assim de medo, de estresse, que eu digo, meu Deus, eu vou morrer. Eu tô com algum problema grave. Isso eu sozinha pensando. Eu digo, eu não vou nem atrás de médico, porque quando eu for já vai ser meu fim. Meu Deus. Aí eu digo, mas peraí, calma, eu já sei. E sem falar pra ninguém, eu digo, Tinha uma pessoa trabalhando, uma colaboradora comigo na empresa, ela tava lá na recepção, né, ela é secretária. Aí eu saí sem dizer nada pra ninguém, comprei um teste de farmácia, que eu digo, primeiro, vamos logo fazer esse teste, porque quando eu for pro médico, ele vai perguntar logo isso. Eu vou já logo dizer que eu não tô, e vai ser mais fácil descobrir qual é a doença. O meu susto foi tão grande quando eu fiz o teste, que quando você tá grávida mesmo, é muito rápido. Aí, a segunda linha, e eu... Independente do horário, inclusive, né? Poxa, era de noite. Disse que o primeiro xixi da manhã é que é o ideal. Que conversa é essa se você estiver grávida? Eu vou dar uma vez aqui pra você. Se você estiver grávida... Atenção, você que tá me vendo agora. Vai fazer um teste de farmácia? Não interessa a hora. Se você tiver gestante, irmã, ele vai ficar forte na mesma hora. Aí a secretária tá na recepção, eu fui e disse, olha a merda! Juro, foi um susto tão grande que ela disse... Ah, o que foi que a minha secretária disse? Eu vou lá ver isso de ninguém, menina. Eu digo, não, peraí, calma, Jesus, perdão. Não quis dizer isso, não. Eu lembrei que eu queria. Eu tô meio perturbado. Não, isso aqui tá errado. Aí começou a paranoia, isso tá errado. Aí lá veio a menina, aí disse, tá grávida. Eu disse, que conversa louca, pesquisa aí no Google. O primeiro teste dá sempre erro. Ela disse, tu viu isso onde? Eu digo, não sei. Aí eu comprei mais 4 testes. Todos positivos. Aí David, quando chegou do trabalho, disse... Eu disse pelo WhatsApp. Eu digo, eu tô grávida. Eu disse, que conversa é essa, menina? Se eu tô grávida, ele disse, então tá bom. Eu digo, oxê. Olha, já passei na farmácia, tu vai comprar aqueles testes mais chiques, que é ali. Ali vai dizer que eu não tô. Ele disse, mas tu já disse que já fez tantos testes. Eu disse, meu amigo, vai comprar. Foram no total 7, foi 8 testes nesse mesmo momento.
Quando e eu acha fiz, tomar água pra ter o xixi suficiente, quando né, eu Kézia? fiz o último, que foi o que aparece na telinha, disse que eu tava com Assim. mais de 3 semanas. Aí no outro dia eu fui fazer de sangue, positivo. Aí, na mesma semana, eu fui fazer transvaginal. Tinha só aquela bolinha, assim, acho que é o saquinho gestacional. Eu digo, não é não, minha gente. Não é gravidez, não. Resultado dessa minha gravidez, eu fiz quase 32 exames de ultrassonografia, vaginal e abdominal. Toda semana eu ia fazer. O menino já grande, se mexendo, dizendo... Eu não tô grávida, não acredito. Quando ele começou a revirar meu estômago, aí foi que eu entendi que estava grávida. Então, a minha gravidez veio junto com a pandemia, onde não podia ter contato com ninguém. Então, foi uma gravidez um pouco solitária também. Mas quem foi que me ajudou? Quem foi que estava comigo todo dia? Mais As uma vez, pessoas o das Instagram. redes sociais, as pessoas do Instagram. Então, o Instagram faz parte da minha vida. E a Iraquê era minhas companhias. E na parte do empreendedorismo foi onde deu um estralo para conhecer a rede social, o mundo digital, o financeiro, né? Porque as pessoas já me pediam muito. E eu estava numa crise. Estava numa crise financeira muito grande. Então, e eu ainda não tinha montado uma sala dos meus sonhos, porque já tinha dado errado eu tinha ido para outra, veio a pandemia, sair, né? Porque não tinha como manter, eu tava com muito medo de tudo que ia acontecer. Aí eu disse, rapaz, eu vou começar a gravar aqui de qualquer jeito, do jeito que eu posso, grávida, esses cursos online. Eu só sei que eu consegui o valor para montar uma sala, né, quando estava já passando mais a pandemia, onde eu não gastei nada, a crédito, foi tudo à vista, tudo com dinheiro de curso online, e teve curso que chegou, foram mais de 15 cursos, teve curso que chegou a ter 5 mil e 6 mil alunas. E mesmo vendendo num valor bem promocional, assim, bem acessível, que era para ajudar pessoas que estavam em casa, não sabiam nem como é que ia se virar, eu consegui valores de comprar um imóvel. Na época, eu não acredito que foi um investimento bem feito, porque com criança, eu digo que apartamento é muito bom, mas não é o que eu quero pra mim. Você. Mas eu consegui fazer investimentos, tipo, tudo à vista, sem nem sonhar. Porque eu tava grávida, pandemia, e curso online, eu não achava que ninguém ia comprar. Resultado, deu muito certo. O meu filho veio final do ano de 2020, dezembro, e tive o parto dos sonhos. Tive tudo dos sonhos. Estava realizada. Mas calma, que a vida da mãe não é fácil. Então, não foi só sonhos. Foi muito trabalho. Porque mesmo estando casada, como eu falei, o meu ex-marido, ele tinha os sonhos dele, que era diferente do meu. Passar no concurso, estudava muito. Então, ele é focado no trabalho dele. Ele não tinha um convívio com um casamento assim, com um filho. Foi tudo muito novo para ele. Para mim, não. Pra você não. Então, também tem que existir essa compreensão, mas na época, nem toda hora você entende. E aí, o que foi que aconteceu? Eu cuidei muito de tudo, da reforma do espaço que eu estava montando, de gravidez, tudo em Joval, muito só, mesmo sendo casada. Sempre falo para as pessoas, né? Meu ex-marido é uma pessoa muito boa, mas, como eu falei no início, a separação como relacionamento não deu certo por vários motivos. Um deles é que a mãe é muita coisa, é muita sobrecarga sobre a mãe. E o pai, geralmente, é só trabalho, cumpro com algumas obrigações e está tudo muito bem. Então, eu me realizei. Eu não me arrependo nunca de tudo que eu fiz, de tudo que eu gastei, porque eu vivi um pesadelo aos 17, 18 Você anos. podia fazer tudo. Você merecia fazer E tudo. uma das maiores realizações não foi nem comprar esse apartamento, foi quando eu fui numa loja de bebê. E eu disse, moça, eu quero ver os carrinhos. E aí Lembra da lembrou história? daquele carrinho de R$ 90? Que se rasgava direto e que só isso que eu passei. Aí quando eu vi o carro, ela disse, esse carro é quase 3 mil reais. Aí eu disse, me mostra o que é que ele tem tanta funcionalidade. Ela foi mostrando tudo, eu disse, é esse. Ninguém sabe o filme que passou na minha mente. Porque não é sobre ter casa, carro, luxo. É sobre ter uma alimentação muito boa, que é o mínimo que uma criança, uma pessoa pode ter. É sobre conquistar coisas que dinheiro não paga muitas vezes, que é uma realização. Quando eu comprei aquele carrinho, assim, é como se eu tivesse zerado o game. Sim, Acho que tudo valeu a pena. Foi a primeira coisa do meu enxoval de Ravi. Eu já vi uma situação financeira melhor. Eu chorei tanto quando eu cheguei em casa com aquele carrinho que ninguém sabe o tanto que eu chorei. Porque eu não paguei no crédito. Ninguém me deu. Eu paguei na hora, sim, em dinheiro, né? E aquilo ali pra mim foi sensacional.
eu já me sentia mais feliz do mundo, mesmo com tantos problemas ainda. Quando eu falei pro meu ex-companheiro que eu tinha comprado esse carrinho, ele entrou em choque. Ou seja, ele reprovou totalmente. Mesmo sabendo que ele não tinha dado R$ 1. Ele disse, você é louca. E essa palavra, em alguns momentos, mexe muito com a mãe. A mãe, pelo seu filho, ela faz tudo, mas não é só pelo seu filho. Eu tenho uma história, né, por trás daquele carrinho. E não me arrependi nunca. E, assim, muitas palavras que magoam a gente. Mesmo sem ser uma coisa grave, como muitos casamentos terminam por coisas graves. No meu caso, não teve nada grave em si. São pequenas coisas. Pequenas coisas que vai juntando e mundos diferentes, né? Uma pessoa inexperiente. E resultado. Ravi veio no momento onde eu já tinha também desacreditado em muita coisa. Falido, depois de ter conquistado muita coisa. Quebrar no empreendedorismo, muitas vezes vai acontecer para transformar você num empreendedor ainda mais forte. Quantas pessoas são milionárias e quebraram 5, 6 vezes? Mas veio a pandemia, veio meu filho e eu tava louca. Foi outro menino, sempre fui apaixonada por menino. Então, eu digo, meu Deus, então... Era Deus confirmando mais uma vez que nem sempre só o esposo vai ser seu companheiro. Seus filhos podem ser seu companheiro por muito tempo. Quando ele nasceu, foi meio que uma luz. E Ravi significa ensolarado, sol, o iluminado. Aí esse nome foi escolhido porque eu tenho certeza que foi uma luz no fim do túnel. Onde eu estava muito cansada. Pela segunda vez, Deus te mostra isso, né? Isso, muito cansada de tudo, esgotada emocionalmente. Quando as pessoas não têm problema no trabalho, elas querem logo desistir. É normal. Você querer desistir é muito normal. Você não pode desistir. Agora, querer desistir, você vai querer. Inclusive, depois que o filho chega, que o primeiro... Você vê que não é opção. Exato. Não é opção você ficar estagnada, você ficar na cama chorando. E eu achei que ter o segundo filho estando casada, que foi uma coisa que eu não vivi, foi muito lindo. Mas, como eu disse, né, a gente não tinha uma estabilidade emocional e no relacionamento de anos, ou um relacionamento, uma base fixa. Então, eu não tive, assim, 100%, mas foi muito diferente, né, do primeiro, por eu estar acompanhada. Mas, quando ele nasceu, eu era muito nova, eu esqueci de muita coisa. Foi bem difícil. Muito alérgico a muita coisa, problemas com leite, né? Ele não amamentei, porque ele não quis, não teve leite, vários fatores. Aí entrou em fórmula, aí teve muito problema com leite, e pegou vários problemas com alergias graves. E eu endoidei, porque eu disse, meu Deus, eu tô tentando voltar ao profissional e tem esse lado materno que tá complexo. Resultado, foi muito difícil os primeiros meses, o primeiro ano. Mas eu me realizei. Meu Deus, o menino todo dia tinha uma roupa diferente, um look diferente, sapatinho diferente. Durante a gravidez, eu pude comprar coisas pra me sentir bem. Foi quando eu conheci a Mabel, né? Tem que citar esse ponto. Que a gente, quando tá grávida, geralmente, não tem todo carinho e cuidado com a mãe em si. Porque não é só uma criança que tá ali. Tem uma mãe, tem uma mulher, tem um lado emocional que se abala por qualquer coisa. Então, a gente não recebe tanto apoio e acolhimento como mãe em algumas lojas. E aí, na Amable, quando eu cheguei, a gente já sente um carinho com o que vende na Amable. Eu não sabia que existia loja de produtos específicos, roupas específicas para o antes, né, durante a gravidez, o depois da gravidez. Eu já fiquei encantada. Eu me senti em um paraíso, porque eu estava muito inchada. Eu estava acima demais do peso. E nada ficava bom. E eu imaginando que eu ia ficar igual da primeira vez na maternidade, parecendo uma louca. E eu dizendo, meu Deus. Aí, quando eu cheguei lá, era, tipo, muitas peças para o conforto. Vi as camisolas belíssimas, que todo mundo se apaixonou. E que eu disse, meu Deus, eu vou ficar tão linda quando eu usar. Uma loja que não é só a venda da roupa. É pensar na mãe, no geral, que eu não tinha isso. Eu não sabia que existia isso. Então, fui acolhida e abraçada de uma forma que nunca esqueci da loja. E aí, comecei a seguir, falei para as pessoas e tudo mais. Então, eu tive uma gravidez encantadora, mesmo estando na pandemia, mesmo com tantos perrengues. Eu passei mal, muito mal dessa gravidez, desde quando eu descobri até o final. E quando eu tive Ravi, me realizei em tudo. Que eu não me realizei na primeira vez. Sim. Com 2 filhos agora, graças a Deus passou mais a fase, né, do estresse da criança menor. Eu entrei em outra fase agora, que é a famosa fase dos 2 anos. Onde, olhe, ser mãe
e empreendedora, esposa, em si, mulher, é uma montanha-russa. Quando você estiver aqui em cima, comemore muito. Curta muito, porque já já dá uma descida, você tem que estar preparada emocionalmente. Muitas vezes a gente não tá. Então, o meu segundo filho veio, né, o Ravi, pra ser a luz. Mais uma vez, mas tá bom. Mas já, já foi iluminado. Já foi 2 luzes no fim do túnel e agora eu já consigo entender já como é que é a vida. Aos 31 anos, com 2 filhos, uma experiência como essa, hoje eu consigo dar conta deles, mesmo sendo mãe solo. E é cansativo, e tem dia que eu choro, e tem dia que eu tô exausta, e tem dia que eu tô rindo, e mesmo cansada, eu tô ali incentivando outras pessoas, porque é muito ruim você não ter uma palavra, um apoio amigo. E como eu não tive muito isso em casa, e até hoje meus pais são bem distantes, você tem que aprender, sabe, a se virar, tanto físico quanto financeiro e emocionalmente. E hoje, com eles dois, eu consigo ter mais afeto. O companheiro que eu esperava, né? Hoje eu tenho nos meus filhos, a conversa, muitas vezes. Eu já tenho um de 13 anos, então ele conversa muito comigo. E eu falo para ele, meu filho, você, quando crescer, vai entender tudo. Que agora eu já tive a sua idade. Olha que interessante, falando a mesma coisa que a mãe da gente, né? Você, quando crescer, vai entender tudo. E eu espero muito que você valorize. A mãe que você tem, não é dinheiro, não é nada, é a mãe em si. Porque, meu filho, uma mãe que não deixa o filho, sabe, numa situação difícil, uma mãe que tá ali lutando pelo filho, que eu passo eu converso com meu filho abertamente. Eu converso com ele porque eu só tenho ele mesmo pra conversar e eu tenho que preparar ele pro mundo. Sim. Olha, meu filho, o mundo não é fácil. Mas quando a gente tem em casa cuidado, carinho, atenção, uma pessoa que tá ali preocupada, muitas vezes eu tô muito preocupada com você, é porque eu não tive isso. E eu quero que você se sinta seguro. Mesma coisa com o pequenito, né? E graças a Deus, com o pequeno, hoje eu sou até um pouco mais tranquila. Mas hoje, como mãe empreendedora, depois do meu segundo filho, eu posso dizer que a vida ainda é bela. Sim. Dá pra sorrir. E outra, eu aprendi, acho que é uma das maiores lições. A gente é feliz e nem sabe. A gente tem saúde. Aí nossos filhos, né? São maravilhosos. É uma companhia pro resto da vida. E se você souber, né, dividir e estacionar os problemas que tinha quando você foi criança, às vezes é um elo que você tem que cortar, que você teve tratamento X. Mas que não é por isso que você vai continuar. E quando eu tive meu filho, eu achava que era normal esse tratamento X. Graças a Deus, ao longo do tempo, eu fui vendo que não é preciso. Eu não preciso educar da mesma forma que eu fui educada. E eu quero criar um laço afetivo com meus filhos, que eu quero ser a avó da família, que no domingo os filhos... O quê? Eu digo pro meu filho direto. Agora sim, casa e no domingo não venha comer comigo. Porque o que eu quero fazer o almoço de domingo, eu quero ser aquela que... Maria, o bolo da minha mãe não tem igual. E eu quero receber minhas noras, eu quero receber, né, as pessoas que vão se relacionar com os meus filhos, para conviver de uma forma que eu não tive. Cheguei a ter um pouco com a minha avó faleceu, não pude curtir muito mais, mas eu ainda acredito que dá sim para você ser feliz sendo mãe solo. Sim. Que você tem que acreditar em você. É difícil, irmã, mas tem que puxar lá do fundo um propósito. O meu propósito como empreendedora é trazer mulheres que, assim como eu um dia, não tinha nada na vida e nenhuma perspectiva do que era o mundo e não acreditava que um dia eu poderia ver um sapato e ia comprar. Que eu ia entrar no shopping e ia comprar uma comida que eu ia gostar. Que eu ia poder viajar e fazer o que eu quisesse. Então, eu quero trazer isso para as mulheres, que muitas vezes estão em casa e estão na mesma situação que eu já tive. E em relação à minha família, né, saber e viver, saber que eu posso e que eu devo viver feliz do jeito que nós somos. Sim. Se eu ainda acredito, irmã, que um dia talvez apareça o príncipe, talvez ele não venha num cavalo branco, mas eu só quero também se for para somar. Sim. E que entenda que Kessia Santos, ela existe, ela tem, né, o trabalho dela, o posicionamento dela, ela já tem os fãs dela. E ela não vai deixar nada disso por conta de um relacionamento. É literalmente chegar pra somar. Exato. Não querer pra tirar estacionar nada. o que você tem. Então, por isso que eu digo, eu não tô...
talvez eu acho que eu não encontrei também a pessoa certa. E nem tô desesperada, nem estou à procura. Quando Deus disser assim, senhora, foi igual o barquinho com peixinho na profissão. Então, eu acredito que um dia vai chegar. Se for para somar, ótimo. Se não for também, tudo bem. Mas eu hoje sou feliz com os meus 2 filhos. E todas as experiências que eu passei me fizeram ser a mulher que eu sou hoje. Que as pessoas respeitam. Que as pessoas se inspiram, né? Muita gente fala que eu me inspiro muito em você. Às vezes eu digo, tô tão cansada, eu tô te inspirando em quê, mulher? Mas é justamente isso. É a mãe que, mesmo sendo solo, porque eu poderia estar casada e não ser uma mãe solo, ter tido, né, os pais dos meus filhos ali presentes. Mas também tem problema. O casamento tradicional tem problema, quem é solteiro tem problema, quem é mãe solo tem problema. Então, é muito gratificante para mim saber que eu posso levar para as mães, mulheres que vão ter filhos. Então, tem mulheres hoje que não têm filho, que me seguem, que eu digo, ó, se preparem. Não é fácil. Não é fácil. Não é só o financeiro, não. Porque onde come um, come 2. O cuscuz, irmã, que divide ali o cuscuzinho. Mas entenda, porque pro cuscuz estar pronto, tem que fazer o cuscuz. Para você fazer o cuscuz, tem que ter o gás. Tem que ter a luz. E é todo um processo por trás. O cansaço emocional da mãe não é visto. Então, simplesmente a mãe... Por isso que eu não quis falar a palavra guerreira quando eu comecei aqui, essa entrevista, esse podcast. Achei tão chique esse nome. A mãe que fazia Mãe em Pé há muitos anos atrás, não imaginava hoje estar dando uma entrevista como essa, que vai alcançar um público gigantesco, porque a gente simplesmente não tem. É uma perspectiva, muitas vezes as pessoas não acreditam. E por ser sozinha, né? Muitas vezes você acha que não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que aquece a mulher, aquece a mãe e esposa. Sempre fui uma esposa muito boa, sim, graças a Deus. Sempre mostrei isso nas redes sociais. Tanto que as mulheres falavam, Kessia, aprendi a fazer as marmitas contigo. Kessia, meu marido gosta demais de... Quando tu aparece, minha filha, quando ele escuta assim, ele já quer ver. Porque ele se acaba de rir com as coisas que tu diz. Às vezes eu falo coisas e verdades. Para os maridos, para o casamento, para o empreendedorismo, para a mãe, para a mulher... que são coisas que ninguém quer falar, mas eu falo de uma forma tão tranquila e leve, brincalhona, que elas pegam, os maridos pegam, as famílias pegam, e acham, tipo, que dá pra entender aquilo sem ter uma guerra. Sim. E eu não quero guerra no meu Instagram. Digo para as pessoas, vocês nunca vão me ver falando de guerra, de problema. Eu quero trazer à tona tabus que a mãe solo, a empreendedora, a mulher passa e ninguém vê. Principalmente como mãe. Como eu estava falando, né? O emocional da mãe é esquecido. A mãe tem que ser guerreira, somente. Eita, é guerreira! E acha... Ei, mulher, tu é guerreira. Guerreira. E só Deus sabe, né, como é que tá. É só guerreira. Acabou-se. Ah, mas você é muito bonita, você trabalha, menina, é tão chique, né? Mas, poxa, a gente tem que ver... Por isso que eu falo, né? Ajudar as multidões, levar o testemunho para multidões, não é só dar o curso em si. É dizer, é ajudar mesmo. Às vezes uma palavra você muda o dia de uma pessoa. Às vezes eu posto um texto, é uma coisa que eu gosto de ver, e aí tem que falar, nossa, cara, isso foi pra mim. Um dia desse eu perguntei no Instagram, tava fazendo cabelo. E eu perguntei, faz quanto tempo? Atenção, mulher, atenção você que é mãe. Eu disse isso até brincando. Eu perguntei assim no Instagram, atenção você que é mãe. Quanto tempo faz que você tirou um tempo pra se cuidar? E simplesmente o direct lotou de mensagem. Agora era texto, meu amor. Assim. Que eu nem consegui responder todo mundo. E eu não esperava. Mas inúmeras mulheres desabafando e contando. Eu tô numa sobrecarga que ninguém vê. É menino, é casa, é marido. Muitas vezes ele chega do trabalho e vai dormir. E eu não tenho uma conversa, eu não tenho um momento, sabe, dele incentivar e dizer assim, amor, vai fazer uma unha. Vai que eu cuido da cria. Não, você tem que se virar, tem que ser guerreira. Dar conta de tudo e arrumar um tempo pra você. Então, se muitas mulheres se identificam com isso. Então, eu acho que esse lado, né, de estar no Instagram de forma natural, falando dia a dia, que tem dia que eu tô assim, ó. Bem plena. Bem plena, bem cuidada. Tem dia que eu tô quando eu me acordo. Olha, gente, eu não tô bem hoje. Eu hoje amanheci assim... Quando a formiga entra no olho, então...
É alergias, é uma formiga que me mordeu e eu tô com o olho inchado, mas eu tô com o olho inchado, mas tô aqui rindo pra você, dizendo pra você, não desista da vida, irmã. E corra atrás e vou trabalhar e... Graças a Deus hoje, depois que eu conheci mais o mundo online, hoje eu tô me dedicando muito pros cursos online, já que tem um alcance muito bom, do presencial também, mais online. Eu consigo respirar um pouco mais. O empreendedorismo faz isso com você. Você consegue curtir mais seus filhos. Você consegue, então, trabalhar para você é difícil. Ou começar um empreendedor, dar início, assim, um start, né, na vida de empreendedorismo. É difícil, mas, nossa, é tão gratificante você poder descansar quando tá precisando, né? Cuidar mais dos seus filhos, tirar um tempinho para conversar com eles, brincar. Porque quem trabalha muito, às vezes chega em casa, é comida, ligou, ajeitou e dormiu. Eu vivi muitos anos assim. Hoje eu consigo conversar um pouquinho mais, né? Dar uma passeada, mesmo sendo mãe solo. Que muita gente não acredita, né? A maioria das pessoas não acredita na mãe solo. Com certeza. E é isso, Kessia. Acho que termos a possibilidade realmente de escutarmos mais uma vez esse teu testemunho e você ter aberto sua vida, seu coração com tantas coisas que ninguém sabia, com certeza. E eu espero muito que realmente continue, seja para somar no seu trabalho e na vida, principalmente de tantas pessoas, né? Eu acho que quando a gente encontra um propósito, como você encontrou, um propósito de vida, é algo fantástico. E que bom que a Kessia, lá de Lucena, aos 17 anos, não desistiu, porque eu tenho certeza que hoje você faz a diferença no mundo, faz a diferença na vida de tantas pessoas. E que aqueles sonhos daquela menina que ainda não se realizaram, eu desejo de todo o meu coração que você continue, porque todos vão de se realizar. Eu agradeço, né? Como eu disse no início, é muito louco você saber que você é referência para as pessoas. Então, tem gente que fala que me inspira tanto em você, aí às vezes eu fico... Que eu ainda não tenho noção. Às vezes eu sou eu, que é essa mesma mulher. Se eu conheço um aluno, eu digo, oi, mulher. E a aluna ou tá emocionada, começa a chorar, ou me abraça, diz que você esperei tanto por esse momento. Eu digo, oxe, menina, deixa de frescura, a gente de casa. É muito gratificante saber que eu consigo levar isso para as pessoas e que essas pessoas entendam, sabe o quê? Que elas também me ajudam. Porque se eu não tivesse o apoio das pessoas de estar ali, nossa, Kessia, você é maravilhosa aí, parabéns. É um incentivo. Às vezes você posta muito mais para você do que propriamente para outras pessoas, né? Então, eu sou o que eu sou hoje, tenho certeza que ainda vou melhorar muito, né? Por conta, né, disso. Desse incentivo das pessoas, esse reconhecimento. Quando você... Aliás, desde sempre, né? Uma vez teve uma campanha assim das mães e eu recebi um presente da Amabile que você mandou. Eu chorei tanto. Porque você se lembrar de como mãe hoje em dia é algo que você deve, tipo, nossa, ficar muito feliz. Então, eu agradeço pelo convite e espero que, né, ter dividido um pouquinho só das coisas que eu já passei e dessa referência, né, que hoje as pessoas me têm no mercado. Eu espero que atinja muitas mulheres. Amém. E que elas coloquem na mente. A gente consegue ser feliz sendo mãe solo, a gente consegue ser feliz, né, sendo empreendedora, e a gente consegue ser feliz se posicionando como nós somos. A gente não precisa mudar por causa de ninguém. Óbvio que a gente muda como pessoa, melhora em algumas coisas. Então, espero que alcance, né, as mulheres de uma forma geral. Não só como mulher, mas como mãe, como empreendedora. E que faça efeito na vida delas. Com certeza. Então, vamos já marcar, porque ainda o próximo episódio, porque tem muita coisa ainda para falar, né? Eu já tô pronta. Tem Obrigada. muita história. Muito obrigada, Kessia.